Você já ouviu aquela expressão, procurar pelo em ovo? Hoje o nosso estudo vai refletir um pouquinho sobre ela. Ainda estamos estudando o Evangelho por Emmanuel, ainda o evangelista Mateus. Hoje o título que Emmanuel nos vai proporcionar o estudo se chama Aflições Excedentes e está no livro Aulas da Vida. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Por isso, a expressão procurar pelo em ovo. Quantos de nós, se não todos nós, não procuramos pelo em ovo, não procuramos algo que é totalmente desnecessário para nós? Estamos acostumados a fazer isso todo dia. Na verdade, eu acho que isso é mais a regra do que a própria exceção. Se pararmos para pensar que o grande motivo das nossas aflições estão mais ligados às questões materiais do que propriamente as espirituais, aquelas aflições que nem o próprio título diz, excedentes, aquelas que vêm além daquilo que nós precisamos, aquelas que nós vamos atrás delas. Por quê? Por conta do excesso de materialismo que ainda somos apegados. Isso é natural, todos nós somos. Aqui não é uma crítica, mas todos nós estamos sujeitos a isso, aquele apego excessivo ao mundo material. Diariamente batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. Uma vez eu ouvi uma palestra que falava o seguinte: vamos imaginar um frasquinho. E aquele frasquinho é o nosso fluido vital para aquela existência e ele vem com conta-gotas. Se você apertar seu conta-gotas forte demais, os pinguinhos vão sair de forma mais rápida. E se você for dentro daquele ritmo que você programou, você vai ter a sua existência da forma como ela deveria acontecer. E o que é esse apertar rápido demais? São essas aflições que nós colocamos como um peso a mais nas nossas vidas. Alguns vícios que nós colocamos, o excesso de materialismo, que nós acabamos colocando isso como sobrepeso e faz com que o conta-gotas ele fique apertado mais forte e vá saindo fluido vital, ele acabe antes, ou seja, a gente acaba essa existência de forma prematura, mais cedo do que a nossa efetiva programação. Quantos de nós não fazemos isso? Essa é a pergunta. É que, por toda parte, transitam portadores de aflições excedentes, aquelas aflições que são desnecessárias, que nós vamos atrás delas, sem necessidade. Não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Lembram o estudo anterior, passado? Falamos da aflição da impaciência, da aflição da indiferença, da vaidade. São desnecessárias, são esses pesos que nós colocamos a mais, que acabam fazendo que nem Emmanuel nos fala, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Aos que percebem, salário compensador e desregram-se na revolta. Quantas pessoas não ganham um salário que é suficiente, mas se revoltam, mesmo assim, porque não está bom? Porque determinado companheiro de trabalho, por exemplo, lhes tomou a frente no destaque convencional, muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Quantas pessoas? Vamos imaginar um cenário de trabalho, nós todos ganham bem, mas determinada pessoa, ela que vai ser o líder e você não. E a gente não se conforma com isso, que aquela pessoa vai ser o líder ou vai ganhar um pouco mais do que você, só que isso vai trazer uma responsabilidade maior. E junto com essa responsabilidade, mais compromissos. A pergunta é, será que se nós tivéssemos essa responsabilidade a mais e esses compromissos maiores, nós daríamos conta de suportar isso? Ao invés de ficarmos reclamando que o outro está numa posição melhor, que o outro ganha melhor, que o outro se destaca mais, que as pessoas conversam mais com o outro, vamos pensar, será que eu daria conta de fazer isso que ele está fazendo? Essa é a pergunta, porque estamos acostumados, quando temos um bolo inteiro, nós estamos acostumados a ver só o pedaço da fatia do bolo que foi retirada, mas ainda tem um bolo inteiro e nós não conseguimos ver aquilo que nós temos realmente. Nós só conseguimos ver aquilo que nós não temos. Isso é uma aflição excedente que nós impomos na nossa vida.
Aos que dispõem de excelente saúde, com atividades leves nos deveres comuns, arrepelando-se desgostosos por verem adiado o período de férias, quando com isso estão sendo desviados de experiências impróprias, a que seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. Vamos imaginar, estamos super bem de saúde, aguardando aquele nosso período de férias e, de repente, não vamos poder tirar. E ficamos revoltados com isso, desgostosos com isso, porque não vamos poder tirar. Mas será que isso não é para o nosso próprio bem? Vamos sempre pensar dos dois lados da moeda, vamos sempre pensar pelo lado positivo. Será que aquela viagem que nós tanto programamos não poderia nos trazer algo de dor, algo ruim? Nós temos sempre dois lados para pensar. E por que nós só pensamos no lado ruim? Por que não podemos pensar no lado positivo das coisas? Por que temos que aumentar nossas aflições? Aos que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam, insones, por haverem perdido certo negócio que lhes conferiria maiores vantagens, dentro das quais talvez viessem a conhecer a criminalidade e a loucura. Quantas pessoas já não têm o suficiente, mas sempre com aquele objetivo de ganhar mais, vão atrás de novas conquistas e ficam revoltadas quando não conseguem. Mas será que aquela nova conquista não iria chamar a atenção de outras pessoas que talvez iriam te causar um maior sofrimento? Aos que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é o meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos da cobiça e da violência. Quantos de nós já não perdemos alguma coisa que ou que tenha valor efetivamente, ou que para nós tem um valor sentimental e não ficamos revoltados com aquilo? Mas será que isso não foi para o nosso próprio bem? Precisamos parar de reclamar. Estamos tão acostumados a reclamar, a acrescentarmos pesos, aflições excedentes na nossa vida, mas vamos parar para refletir junto com Emmanuel. Será que precisamos efetivamente de todo esse peso que nós colocamos nos nossos ombros, a mais, sem necessidade? E existem aqueles outros ainda, que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado. Tem tudo que precisa no guarda-roupa. Vamos lembrar aqui que o texto ele não é tão recente. Antigamente era muito comum fazer as roupas no costureiro. Mas quantas pessoas que estão com guarda-roupa recheado e querem cada vez mais? Ou, vamos usar o exemplo de Emmanuel, que vão ao costureiro, o costureiro erra. E ficam bravas, furiosas com isso. Mas já tem tudo que precisam no guarda-roupa de novo. A gente olha aquela fatia de bolo que nós retiramos, mas não conseguimos olhar o resto do bolo que está inteiro, que é tudo aquilo que nós temos e que é suficiente para nós. Os que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto, a fim de reconstruí-la segundo novos caprichos. Quantos de nós possuímos nossas próprias residências, casas, mas nunca estamos satisfeitos com elas? Precisamos sempre querer melhorar. E como não conseguimos, ficamos revoltados com isso. Aqueles que se aboletam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo. Quantas pessoas não fazem dívidas para ter o automóvel da moda, aquele caro, aquele que todos que estão sendo postados nas redes sociais acabam se endividando por isso. E ele vai envelhecendo e não conseguem trocá-lo. Quantas pessoas não ficam incomodados com isso? Por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro de último tipo. E os que se sentam à mesa provida de 5 pratos diferentes encolerizam-se por não encontrarem o quitute predileto. Quem já não fez isso? Tenho certeza que todos nós já fizemos isso. Uma mesa com tudo que precisávamos e falar, mas não tem isso hoje? Quantos de nós não fazemos isso? Independente da condição financeira, da condição social. Todos nós fazemos isso. Parem e pensem um pouquinho. Todos nós fazemos isso. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes sim de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, com tranquilidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Tudo aquilo de aflição, de peso que colocamos a mais nas nossas costas, corre por nossa conta. Por quê?
porque ela é desnecessária. São ainda aquelas aflições que estão ligadas demais à matéria, que nós colocamos elas nas nossas vidas de uma forma desnecessária, porque elas não vão trazer nada de bom para nós, nada de útil, pelo contrário, elas vão trazer mais sofrimento ainda para nós. Se você gostou do nosso estudo, comente nas nossas redes sociais, se inscreva nos nossos canais e nos acompanhe.